Oi, gente! Hoje eu vou ensinar para vocês esse bloco. Esse bloco é de uma colcha que eu postei há mais tempo e que muitas pessoas gostaram e me pediu que ensinasse esse bloco. Então vamos lá, o que a gente vai precisar para fazer esse bloco. Bom, vocês vão precisar de 2 folhas de A3. Passa uma margem, faz uma margem aqui. E cola, eu colei com cola bastão, essa cola aqui. Passa cola nela aqui, nesse local onde eu fiz a margem. Vem com a outra folha, coloca aqui por cima. O A4 não vai dar que fica pequeno. O meu bloco vai ficar com 36 por 36. Então cola isso aqui. Eu já tenho uma colada. Depois dela colada, a gente vai fazer um quadrado de 36 por 36. Eu já fiz esse quadrado aqui, 36 por 36. Esse quadrado tem que ser muito certinho, porque senão o resto dá errado. E depois eu vou traçar de leve as diagonais. Como a minha régua não dava, eu tenho essa régua aqui, e não dá para pegar a diagonal toda, eu peguei a própria placa de corte. Então, peguei a placa aqui, ó, coloquei uma diagonal e na outra diagonal do quadrado, bem certinho. E passei um lápis de leve, para ficar só uma sombra. Daí, agora nós vamos começar a riscar. A gente vai marcar os pontos. Daqui, desse ponto aqui, eu vou marcar 9 centímetros. Então, venho com a régua e marco 9 centímetros aqui, 9 centímetros aqui. Nos 4 cantos do meu quadrado, eu vou marcar 9 centímetros. Depois que eu tiver tudo marcado, eu já marquei aqui, 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 todos os 4 cantos. Eu vou pegar uma régua e vou unir esses pontos, bem certinho, fazendo com que a linha fique exatamente em cima do pontinho que eu marquei. Então, venho nos 4 cantos do meu retângulo, do meu quadrado, e vou fazer esse cantinho. Vou fazer e mostro para vocês daqui um pouquinho. Bom, gente, já tô com os 4 cantos, já passei essa linha ligando os pontos. Agora, onde a gente traçou essa diagonal, que eu falei para fazer um risco mais de leve, ele marca exatamente o meio dessa linha que eu risquei nos 4 cantos. Então, eu vou pegar dessa diagonal, que é o meio da minha linha, ao outro, e traçar uma linha, bem no onde passa a diagonal. Isso também nos 4 cantos. Aqui, ó, essa diagonal daqui vai um ponto com a diagonal desse lado. Então, eu tenho o ponto passando no meio dessa reta. Vou fazer a mesma coisa, vou unir os pontos. Vou unir todos e volto para vocês verem. Nisso eu vou estar fazendo o meu segundo quadrado, que vai ter uma medida de 27 centímetros. Vou unir daqui um pouquinho e vocês vão ver. Bom, gente, então depois de ligar os pontos, eu formou um outro quadrado de 27 por 27. Agora eu vou repetir a mesma coisa. Eu vou marcar do vértice de cada canto desse quadrado 9 centímetros, partindo do canto, do vértice do quadrado. Então, daqui, aqui 9 centímetros. Eu já até marquei, mas vou mostrar para vocês como que eu fiz. Então, daqui do cantinho do quadrado para essa direção, eu marco 9 centímetros aqui. Venho aqui a mesma coisa, 9 e 9. Na parte de baixo, também, nos 2 cantinhos, 9 e 9. E 9 e 9. E vou ligar os pontos igual eu fiz no de cima. Agora a gente vai fazer o mesmo processo. Até terminar o molde vai ser a mesma coisa, mas eu volto para mostrar. Vou ligar os pontos e volto para vocês verem. Então, ficamos agora com um quadrado de 27 e com triângulos de 9 por 9. Vamos fazer a mesma coisa, pegar o meio desses triângulos, que é onde passa a diagonal, e unir, formando o terceiro quadrado, que vai ser um quadrado de 18 por 18. Isso aqui, ó, tem que pegar bem no centro, para na hora que a gente for costurar, dar certinho. Vou fazer o meu terceiro quadrado e vocês vão ver como ele vai ficar. Então, é pegando do meio de cada triângulo
e esse meio a gente olha pela diagonal até formar o quadrado. Bom, formamos o nosso terceiro quadrado, que é um quadrado de 18 por 18. Já marquei 9 centímetros de cada cantinho. Aqui o 9 centímetros vai ser exatamente no meio, porque o quadrado tem 18. E vou ligar os pontinhos igual eu fiz na outra. Depois de ligar esses 4 pontinhos, eu vou do mesmo jeito ligar o meio ao meio. Já vou voltar com ele prontinho para vocês verem como ficou. O meio da diagonal. Primeiro eu ligo os pontinhos, depois a outra linha. Então, já uni os pontinhos, já formei os meus triângulos. E vou traçar agora o último quadrado, que vai ser no meio de cada triângulo, ou seja, onde passa a diagonal, unindo ponto a ponto. Eu vou ter no meio um quadradinho, no centro do meu bloco, um quadradinho de exatamente 9 por 9. Então, este é o molde que a gente tem para fazer esse bloco. Agora, nós precisamos, eu coloquei aqui as medidas. Isso vocês não precisam de colocar nos seus, não. Coloquei só para visualizar na hora de vocês fazerem o molde de vocês. Agora, eu preciso de numerar todo esse bloco para que na hora que eu for costurar, eu preciso desses números. Então, eu vou pegar um que não está cheio de número para a gente numerar junto. Então, agora vamos numerar. O número 1 sempre vai ser o quadradinho do centro. E agora, vamos numerar os outros. Eu vou numerar no sentido anti-horário. Então, eu coloquei o 2, o 3, o 4, o 5, o 6. Vou numerar tudo nesse sentido e mostro para vocês. Então, tá tudo numerado aqui. Uma coisa que eu tinha esquecido de falar para vocês, nesse último triângulo, pode prosseguir com a linha só no último, passar, porque na hora da gente costurar, a gente precisa de seguir com a costura. Então, isso eu tinha esquecido de avisar para vocês. Bom, agora tá pronto o molde, numerado e tudo feito. A gente tem duas maneiras de fazer essa técnica, que essa técnica é o paper foundation. A gente pode fazer, que significa fundação no papel. A gente pode fazer no papel, como o original, ou na entretela. No papel, tem a desvantagem de que depois a gente tem que tirar todo esse papel. Quando faz no papel, eu diminuo o ponto da máquina para ficar mais fácil de retirar o papel. E a visualização no papel também é pior. Então, a entretela nesse ponto é melhor, porque não precisa tirar e fica mais visível. Eu não encontrei entretela. Tem que ser uma entretela sem cola. Eu não encontrei entretela. Então, eu comprei um murim. Eu vou pegar o murim para vocês verem. Então, o murim, esse tecido que faz faixa, é um tecido bem fininho. Molhei o murim, porque todo tecido que eu faço no patchwork eu molhei. E depois eu engomei. Coloquei mais ou menos 1,5 litro de água para uma colher de maisena. Deixei essa água ferver, misturei a maisena, mergulhei o tecido nele, ele ficou durinho, engomado. Que aí vai me dar uma consistência melhor para trabalhar com ele não tá bambo. Daí, então, com esse murim já cortado, ele tem 80 centímetros. Então, dá 2 blocos, eu cortei 40 por 40. A gente vai passar o risco que nós acabamos de fazer no papel para o murim. Para isso, eu coloco umas fitas crepe para que o meu papel não corra. Estou fazendo, inclusive, em cima da placa. Vou colocar uma fita também prendendo o murim e vou transferir esse risco do papel. O murim é fininho, dá para a gente ver, para o murim. Vou transferir tudo e mostro para vocês. E não esquecer de colocar numeração no murim também. Bom, já está tudo passado aqui para o murim. Quando eu terminei de copiar o meu molde, eu acrescentei 1/4 de costura, 0,75 de costura. Isso já pode, na hora que está fazendo o molde, eu não passei para vocês na hora, já pode acrescentar essa costura. Não pode esquecer dessa costura. E não esquecer também desse último risco aqui que a gente fez, prolongar para cima dessa costura, só no último, igual eu falei. Bom, então aqui já tá passado o murim, já tá tudo numerado. Agora vamos aos cortes
de tecido que a gente vai precisar. Bom, esse bloco que a gente vai fazer são de 2 cores. Vocês podem modificar, fazer com mais cores, mas quando a gente vai usar o bloco de 2 cores, igual esse, a gente vai usar uma cor bem clarinha e uma outra cor mais forte. Na cor clara, eu vou precisar de um quadrado de 12 por 12, 4 faixas de 7 de largura por 20 de comprimento e mais 4 faixas de 7 por 29. Na cor escura, eu vou precisar de um quadrado de 11 por 11, 3 quadrados de 17 por 17. Neste quadrado claro vou tirar essas faixas para aqui para me mostrar uma coisa para vocês. Nesse quadrado de 12 por 12, vai ser essa parte aqui, ó. Eu vou dividi-lo em 4 triângulos. Como que eu vou fazer isso? Eu vou cortá-lo nas diagonais. Então, eu vou pegar de uma diagonal a outra, bem certinho, e cortar. E sem tirar o molde do lugar, essa placa minha gira, mas se não tiver, vocês giram a placa sua. Na outra diagonal, a mesma coisa. Então, com isso, eu vou ter 4 triângulos, que era o meu quadrado de 12 centímetros. Vou fazer a mesma coisa. Então, a parte clara terminou aqui. Já fiz o que precisava. Esse quadrado de 11 por 11, ele vai ficar inteiro, que é esse quadradinho central aqui. Esses outros 3 quadrados de 17 por 17 são esses triângulos que eu vou fazer do mesmo jeito que eu cortei aquele branquinho. Vou cortar para daqui um pouquinho vocês veem. Então, na cor mais forte, os meus 3 quadrados de 17 por 17 formaram 12 triângulos quando eu cortei nas diagonais. Bom, gente, então até aqui nós já fizemos o molde, construímos o molde, já transferimos esse molde para o murim, já fizemos os cortes de tecidos. Agora vai entrar na parte de costurar o tecido. E para que esse vídeo não fique muito longo, eu vou dividi-lo em 2. Essa parte que nós fizemos vai ser a parte 1 e a costura vai ser a parte 2. Então, até a parte 2.